Como é bom saber que o Senhor está aqui. Invada, ó Deus, os nossos corações nessa tarde. Invada, ó Pai, o coração de cada um com uma paixão ardente, com uma paixão que constrange, com uma paixão, ó Deus, que não nos faz pensar nas consequências, mas uma paixão, ó Pai, que independente do que vai acontecer, nós iremos mergulhar na Tua presença. Para quem não me conhece, me chamo Lucas, sou sou um dos fundadores aqui do Projeto Vida da Rua Sul. Estou aqui, pode se assentar, pode ficar aqui comigo, por favor. E eu estou aqui no Projeto Vida há quantos anos, mãe? Desde que eu fundei, 13, né? 14 anos, eu estou aqui, 14 anos de Projeto Vida Nova Iguaçu. 15, né? 2 de célula. E eu, desde que nasci, eu já sabia, na verdade minha mãe já sabia, né? Que eu e meus irmãos, nós já tínhamos um chamado. Minha mãe me contou que eu, com 10 dias de vida, o meu avô, antes de falecer, ele disse para ela que eu seria um levita da casa do Senhor. E desde lá, desde essa profecia, eu acredito que o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida. Eu, com 9 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do meu quarto, junto com a minha mãe. E nesse mesmo dia, um anjo nos visitou naquela noite, e ele mostrava a minha mãe um anjo entregando um par de baquetas de ouro. Eu já contei isso aqui para vocês. E passou isso, ela me colocou numa aula de violão. Não sei porquê, mas acho que ela trocou baqueta por palheta. E aí eu reclamando, não queria, não era o que eu queria, não era o que eu queria, não era o que eu queria. E aí foi quando uma vez um amigo do meu pai, eles estavam compondo, não sei se vocês sabem, mas meu pai ele é compositor, tem músicas famosas aí, estouradas. Inclusive ele tem músicas, depois vocês cobrem ele, tá, pessoal? Ele tem muita música boa, música que a gente pode gravar, música que ele pode vender para as outras pessoas. E isso não é vergonha, não é pecado, não, pelo contrário, é trabalho. O Espírito Santo ele vai usar muito ainda a vida dele para alcançar lugares que às vezes ele não consiga alcançar, mas a letra que Deus entregou nas mãos dele, no coração dele, vai alcançar. Amém? E aí nesse dia, ele compondo com um amigo, meu pai comprou uma bateria pro meu irmão, Felipe. E aí eu comecei a desenrolar, marcando direitinho. E aí ele falou: rapaz, esse menino leva jeito, investe e tal. De lá pra cá, nós começamos. Ele comprou essa bateria, que eu tenho ela já 15 anos. 15, um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho mais já. E aí foi onde tudo começou. Passou esse período, nós começamos a nossa igreja na Rua Cuba, ali em cima. Quem já conheceu a Rua Cuba, lá onde é que era a igreja? Show de bola. E aí nós começamos lá, e lá o meu ministério ele foi se desenvolvendo. O Espírito Santo ele nos usava muito. Naquela época era só eu e meu pai. E independente de quantas pessoas tinham, nós estávamos tão apaixonados que a gente não queria saber o que ia acontecer. Nós só queríamos executar o que tinha que ser executado, independente da consequência. E aí, tudo foi se passando. Em 2013, eu conheci a minha esposa, Lorena, está sentada aqui, escrevendo na ata, linda, beijo, te amo. E aí, nós nos conhecemos, na verdade, eu vi ela aqui na igreja, né? Eu a vi aqui na igreja,
no caso é na Rua Cuba ainda. E aí eu tocando batera, né, porque, assim, o pai é bonito, nem ouviu. Aí ela, quando nós descemos assim, aí o baixista na época, ele falou, pô, tinha uma menina que tava te olhando ali, mano. Eu falei, sério, cara? Deixa eu ver quem é. Aí eu vi, eu falei, pá, não briga não, hein? E aí eu mandei uma mensagem pra ela no Facebook, e aí, desde então nós começamos a conversar. E naquele dia, não naquele dia, mas um tempo depois, no meio dessa conversa, eu senti no meu coração de iniciar um propósito de oração com ela. O que você acha de a gente começar um propósito de oração? Não pedi para ficar com ela, não pedi pra gente sair, não pedi nada. Só eu falei, vamos fazer um propósito de oração. E ela topou. E aí nós começamos esse processo durante 3 meses de oração. E aí começamos a namorar. E o tempo foi passando, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 que a gente noivou, né? E em 2017 nos noivamos. E aí em 2018 nós decidimos nos casar. E para honra e glória de Deus, eu conto isso com muito orgulho, porque eu vejo uma geração hoje, sabe, que muitas das vezes elas não estão preocupadas se estão agradando a Deus, mas elas simplesmente querem agradar a elas mesmas. E assim, nós, sabe, com muito orgulho, eu digo que em 2018 nós nos casamos virgens no altar, e Deus, ele tem nos honrado a cada dia. E em 2013 foi onde eu conheci a Lorena. Em 2009 foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo, e Deus me mostrava um par de baquetas. E aí, o que eu quero dizer com vocês é que existe o amor e existe a paixão. É o que nós vamos falar hoje. Quem aqui já se apaixonou por algo assim que chegou aqui na igreja? Talvez pela palavra, talvez pelo louvor, talvez por uma recepção maravilhosa do time de consolidação, por alguém na célula, uma palavra na célula. Quem aqui? Alguém? Mas e se eu te disser que isso pode mudar, essa paixão ela pode mudar a partir do momento que você vê talvez algo que não te agrade? Porque a paixão ela faz isso, a paixão ela nos cega. A paixão ela faz com que nós não enxergamos as consequências, e ela sabe, o start para agir no impulso. Esse é o significado de paixão. Então, a paixão ela é diferente do amor. Em Gálatas 5, 24, diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência significa desejos da carne, desejos carnais. Em Colossenses 3:5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Em Romanos 1, do versículo 26 ao 27 diz: por isso Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Em quase todos os versículos da Bíblia, a palavra paixão ela se refere à paixão carnal, ou seja, desejos maus da carne, que são pecados. Talvez por um objeto, talvez por algo que são desejos carnais, paixões carnais, que tem diferença, e nós vamos chegar lá. Então, a paixão ela é muito diferente do amor. Paixão é, na maior parte das vezes, um sentimento intenso, mas que dura por pouco tempo. O verdadeiro amor, ele permanece independente das circunstâncias, enquanto a paixão ela pode desaparecer quando surgem os primeiros obstáculos ou problemas. Quem deseja seguir a Jesus deve abandonar as paixões mundanas, aquilo que nos afasta de Deus e nos leva a pecar.
quanto mais amamos a Deus, menos seremos afetados pela paixão da carne. A Bíblia, ela não descreve paixão de forma negativa, mas ela diferencia do amor genuíno, que é mais duradouro e baseado em ações. A paixão, ela pode levar a comportamentos impulsivos, enquanto o amor verdadeiro, ele é paciente, ele é bondoso, ele não se alegra com a injustiça. O amor bíblico inclui a capacidade de amor, mesmo quando não há sentimentos fortes, enquanto a paixão, ela pode ser, muito volátil, né? E dependente de emoções. Então eu separei 3 exemplos de amor na Bíblia. O amor de Deus pela humanidade é um exemplo supremo e incondicional e sacrificial. O amor entre pais e filhos é valorizado com o mandamento de honrar o pai e mãe. O amor conjugal, ele é demonstrado em exemplos como o de José e Maria, que embora em um relacionamento de compromisso, não tinham intimidade sexual até o casamento. Ou seja, existe o amor de Deus pela humanidade, existe o amor entre pais e filhos e existe esse amor conjugal. Já a maior prova de amor de Deus à humanidade é o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e oferecer a vida eterna aos que creem. Essa demonstração de amor, ela é frequentemente citada como a maior prova de amor já vista ou ouvida na história. Quem é que daria o seu filho para morrer por alguém sem você nem menos conhecer? Ninguém. E essa é a maior prova de amor que existe. O sacrifício de Jesus, ele é considerado um ato de amor supremo. Mas por quê? Porque ele foi um ato de autossacrifício, ele foi um ato por amor aos pecadores e ele oferece a salvação. Ele foi um ato de sacrifício porque Jesus, sendo Deus, ele se fez homem e morreu pelos pecados da humanidade, mesmo sem ter cometido nenhum pecado. Ele foi por amor aos pecadores. A Bíblia diz que Cristo, ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores, demonstrando um amor incondicional. E ele oferece salvação através da morte e ressurreição de Jesus. A humanidade tem a oportunidade de se reconciliar com Deus e receber a vida eterna. Portanto, a crucificação de Jesus é vista como a maior prova de Deus por todos, um ato de graça e misericórdia que oferece perdão e esperança. Quem aqui acompanhou no meu Instagram esse último processo que nós tivemos com o nosso filho Isaac? Isaac, para quem não sabe, ele é um milagre desde que ele foi gerado. Desde que nós tivemos o nosso primeiro filho, Zion. Quem não sabe, eu tenho 2 filhos hoje, um de 6 anos, um vai fazer 6 anos e o outro nasceu dia 19 agora. Isaac, assim que Zion nasceu, em 2019, nós, logo em seguida, passou um tempo, um ano e meio, nós já começamos a pensar e sonhar com a chegada do nosso segundo filho. E, mediante a isso, nós começamos a fazer a nossa parte. E aí, assim, nada. Eu falei, pô, não é possível. Por isso que eu falo, gente, não adianta esse negócio de tomar remédio, de isso e aquilo. Rapaz, quando Deus quer, não adianta. 4 anos eu sei o que eu estou falando. E aí, e decidimos colocar no altar, numas 12 horas de adoração. Nós chegamos aqui, colocamos no altar, ano passado, né, mano? Na últimas 12 horas que teve, nós colocamos na ata que era o desejo do nosso coração e, assim, que Jesus faria a vontade dele
E se tivesse que ser, que seria em junho. Nós pedimos e nós colocamos, fizemos a oferta ao nosso sacrifício no altar e pedimos para que, se... Dê um aplauso ao Senhor aí. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Dê um glória a Deus aí bem alto. Glória a Deus. Amém. E aí, em outubro do ano passado, a Lorena, assim, eu já sabia, claro, porque eu conheço minha esposa já mais de 10 anos, e eu já sabia, eu falei, eu já estava sentindo, eu falei, pô, Lorena tá grávida, Lorena tá grávida. E aí ela fez a surpresa e descobrimos que Isaac estava a caminho, não sabíamos ainda se era um menino ou uma menina. E aí começamos, né, a resolver as coisas, e começamos a enxoval, e aí tratamento e tal, pré-natal que fala, né? E aí começamos a correr atrás de pré-natal e tudinho, e fomos fazendo a nossa parte. Durante esse tempo, a Lorena já tem uma doutora dela, que eu não vou citar o nome porque acaba se tornando antiético, mas ela já tinha alguém que acompanhava ela. E aí nesse tempo, beleza, fazendo tudo certo, descobrimos que Isaac, ele poderia talvez não nascer ou seria prematuro. E aí já começou a bater o desespero, falei, pô, não é possível, cara, não é possível. E aí começamos a entrar em guerra espiritual e buscando. Quando foi chegando próximo de quantas semanas que ele já preparou para nascer, encaixou? Então, com 30 semanas ele já queria dar à luz. E aí a gente, nesse desespero, procuramos a maternidade mais próxima aqui, a emergência. Nós fomos até aqui na neonatal. E aí naquele dia meu pai liberou uma palavra sobre nós, e ele disse: Isaac, ele vai nascer no tempo de Deus. Quem dá a última palavra é Deus, não é médico. E aí nós agarramos aquela palavra e começamos, e foi. Quando chegou próximo de 38 semanas mais ou menos, a doutora da Lorena, ela desapareceu, sumiu. E nós não sabíamos mais o que fazer, porque nosso filho tinha que nascer. A Lorena começou a sentir muita dor. Nós não sabíamos o que fazer e ela desapareceu. Até o belo dia que a Lorena decidiu visitar o consultório dela, saber o que estava acontecendo, e chegou lá, a Lorena foi, super maltratada, e enfim, isso gerou alguns gatilhos nela, infelizmente. E aí já começou o tratamento, já de novo, com um psicólogo, e aí começamos a fazer todo o processo, né? Porque Deus, ele faz o espiritual, mas o natural a gente precisa fazer também. Inclusive a Thay tá aí, quem quiser, tá bom? Fazer um merchan para ela, Valesca, pode procurar, são ótimas psicólogas. E aí, o tempo foi passando, e nada da doutora aparecer. A Lorena chegou lá e aí ela tratou ela super mal, beleza. Quando a Lorena decidiu, no dia seguinte, ligar para um outro doutor, porque o menino poderia nascer já a qualquer momento, e aí ela conseguiu, através de uma amiga, indicou a ela um doutor. E aí ela foi atrás, foi lá se consultar com ele direitinho, e ele, caramba, esse menino vai nascer amanhã. Aí já começou já o desespero. E aí, caramba, vai nascer amanhã, o que a gente vai fazer? Aí foi marcada a cirurgia da Lorena, ela teve cesárea, e na cirurgia, assim que Isaac, ele nasceu, ele já estava já enrolado com 2 voltas de cordão no pescoço, e Lorena com infecção urinária. Essa infecção afetou ele, e aí ele nasceu, nós ficamos felizes, comemorando, e ela foi pro quarto, né? E aí nós fomos também pro quarto, e nada do Isaac vir, até que ele veio e chegou até a gente, tal, ficamos felizes da vida, com o nosso filho no colo. E aí foi quando deu mais ou menos 7 e pouca da noite. Durante o dia ele sempre vinha respirando,
diferente, resmungando. E aí até as enfermeiras brincaram e falou, isso aí já tá com espírito de velho, isso aí já tá reclamando já. Eu falei, eita ferro, então tá bom. Só que o tempo foi passando e eu via que ele não parava, e eu falei, cara, eu acho que ele tá querendo dizer alguma coisa, não é possível que ele tá reclamando assim esse tempo todo. E aí a médica veio e levou ele para fazer uma avaliação, né, lá no quarto. Foi quando de lá mesmo a médica veio, voltou sozinha e meu filho ficou. Ué, o que houve? O Isaac vai precisar ficar internado na UTI, porque ele provavelmente pegou alguma infecção, passou da Lorena para ele, e ele está tendo dificuldade de respirar. E aí ela foi falando, falei, meu Deus do céu, já subiu, já entubou o Isaac no oxigênio, e a gente desesperado lá embaixo. E aí começamos, e aí hora daqui, hora dali, hora daqui, inclusive obrigado a todos vocês que oraram por nós. E aí começou o nosso processo de tratamento ali naquele lugar. Eu entendi que Deus ele queria tratar não só da Lorena, mas também de mim naquele lugar ali. E aí foi quando Isaac na UTI, a gente sem saber o que fazer, para piorar a situação, o hospital ele deu alta para a Lorena e Isaac teve que ficar. E aí já entra o desespero. Como é que a gente vai deixar o nosso filho aqui com 2, 3 dias de nascido? Só que muitas das vezes a paixão ela não faz às vezes a gente entender, né, que quando quando as pessoas estudam, elas também são capacitadas para fazer algo, né? E as enfermeiras ali estavam ali para isso, para resolver o nosso problema. E aí, assim, é muito difícil, porque às vezes a gente usa na teoria, né? Nossa, não, tem que confiar, que a gente precisa fazer nossa parte, e que as enfermeiras estão ali para isso. Só que, cara, quando a gente passa pela situação, a gente vê que, cara, não é só falar, cara, não é só falar. Falar é mole, mas quando você está passando por algo, e aí é que se torna mais difícil. Naquele processo todo, nós nos apegamos a Deus e jejum, e fazendo jejum e oração. Foi quando nós chegamos na UTI, e aí, na maioria das vezes, nós chegávamos e olhava para o lado, o bebê do lado já tinha ido embora. E olhava para o outro bebê do lado já tinha ido embora. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Deus, eu não estou sendo invejoso não, meu pai, eu não estou de recalque com o filho de ninguém não, mas tira meu filho daqui também, pelo amor de Deus. E aí foi passando, aí um belo dia nós retornamos ao hospital. Quando chegamos lá, o Zaki, ele não estava lá na UTI, ao qual ele deveria estar, porque são andares, né, vem dependendo do grau dos bebês, ele vai descendo, né. E aí o andar maior que ele estava, que era o Isaac, era da situação mais precária. E aí nós chegamos nesse andar e Isaac já não estava. E já entramos em desespero, cadê nosso filho? E aí as enfermeiras, calma, você é a mãe do Isaac? Sim, cadê ele? Isaac já desceu para o andar de baixo, que ainda não era o de saída, mas ele já teve uma melhora, já tirou os aparelhos, já não estava mais respirando, já não estava mais precisando de ajuda de aparelho para respirar. E aí desceram ele, e a gente orando, clamando a Deus para que Deus respondesse a nossa oração. E naquele lugar o Espírito Santo ele falava muito com a gente, e nós aprendemos que independente da circunstância, independente do grau de dificuldade, nós entendemos que ele sabe o que ele quer de nós, não simplesmente, sabe, algo falado, sabe, quando você só da boca para fora, quando você, sabe, chega um momento que você está no automático, você está fazendo, não só porque tem que fazer, mas você está fazendo porque você sabe que vai funcionar, entendeu? Só que chega um momento, cara, que isso não é mais o suficiente para Deus. Chega um momento que a paixão ela desaparece. Porque, como eu disse para vocês, a paixão ela faz com que nós agimos muitas das vezes sem enxergar o que vai acontecer.
E era exatamente o que estava acontecendo. Nós não tínhamos mais aquela paixão, aquela chama acesa que você não está preocupado com nada, você só quer se entregar e é isso. E aí naquele lugar o Espírito Santo, ele falava muito comigo. Eu olhava para um lado, eu vi o bebê do outro saindo e eu celebrava. Poxa, mano, parabéns, vai com Deus, Deus abençoe vocês, glória a Deus. E aí, assim, o Espírito Santo, ele, quem me conhece sabe, eu sou muito comunicativo, eu sou todo mundo aqui na igreja acho que me conhece. Eu, assim, não tem, fica até difícil de eu ficar me elogiando aqui, que é pouco, mas quem me conhece sabe. E aí lá eu, tipo, me dando bem com todo mundo, com as enfermeiras, contei a história da Lorena para as enfermeiras reclamando, não, porque minha amiga trouxe contrafilé para mim. Eu falei, pô, dá graças a Deus, porque eu casei, eu só comia canjiquinha, moça. As enfermeiras começaram, como assim? Aí eu contei para ela a história. Um dia eu conto para vocês como é que foi o início do meu casamento, mas não vem ao caso. Aliás, ele vem ao caso sim, porque o amor, ele faz isso, né? O amor, ele faz isso. O amor, ele faz você só... A gente casou, a Lorena não era muito boa de cozinha. E aí o prato principal que ela sabia fazer era canjiquinha. Mas aí antes de eu casar eu não sabia disso. Chegava lá, tinha comida todo final de semana. Aí eu descobri que era minha sogra que fazia. Quando casou já era. Eu falei, amor, cheguei do trabalho para jantar. Ela falou, tá pronto, tô chutando a panela. Shhh. Pô, vai ser um feijão fresquinho. Daqui a pouco quando tira, feijão amarelo, canjiquinha. Primeiro dia eu falei, pô, tá bom, tá friozinho, lua de mel, comeu friozinho, comeu uma canjiquinha. A pouco no segundo dia de novo, aí eu cheguei, eu tô vendo a frigideira, eu falei, ué, que isso? Tapioca de canjiquinha, tô zoando. Canjiquinha frita, canjiquinha ao molho madeira, canjiquinha, enfim, era canjiquinha do jeito. E aí o amor, ele faz isso, né, cara? Independente do que vai acontecer, a gente não tá preocupado se o que vai comer, a gente não tá preocupado com nada, a gente tá ali, a gente se ama, independente de qualquer coisa. E estava sendo assim com meu filho naquele lugar, assim, independente de qualquer coisa, nós já o amávamos. E aí o nosso maior medo, assim, sendo sincero para vocês, era que Deus levasse o nosso filho. Quando ele desceu para o segundo andar, os médicos, ele estava com sonda, né? E aí quando eles tiraram a sonda, saiu resíduos de sangue da pontinha do aparelhinho lá. E aí nós, já desesperado, eu falei, meu Deus do céu, cara. Enfim, resumindo para você, que meu tempo tá indo embora, cara. Chegamos no quinto dia, Isaac já tinha descido de novo para mais um andar. E nós celebrando, e a gente celebrando. Naquele dia, Isaac teve alta. Mas uma das coisas que mais me impressionou foi o quanto Deus, ele me curou naquele lugar. Porque, por muitas das vezes, acredito que a maioria das pessoas aqui, às vezes a gente deixa talvez certas palavras entrar no nosso coração e acaba, atrapalhando todo o processo. E aí, aquele dia, o Isaac teve alta e, assim, todos os bebês que saíam a gente celebrava, poxa, acabamos pegando amizade com todo mundo. Mas quando chegou a minha vez foi totalmente diferente. Quando chegou a minha vez eu fiquei com vergonha. Eu falei, Lorena, tu teve o mesmo sentimento que eu? Ela disse, tive. E aí ela contou, eu falei, exatamente. Quando nós saímos com o Isaac de alta, nós, assim, as doutoras, parabéns, tal, o Isaac lindo, o Isaac sendo muito, muito elogiado lá. E aí nós fomos despedir do pessoal, tipo assim, o semblante já não era mais o mesmo, sabe? O semblante deles não era mais o mesmo. Assim, eu entendo que eles queriam que eles também estivessem passando pelo momento que eu estava passando naquele momento, que era ter alta com os filhos deles. Só que aquele dia Deus me curou porque, assim, eu poderia ter talvez me entristecido com uma das melhores notícias que eu estava tendo no mês, que era a saída do meu filho, talvez se não da minha vida, a saída do meu filho da UTI. E naquele dia eu falei, Lorena, caramba, Deus ele nos trouxe aqui realmente para nos tratar. E aí Isaac, ele teve alta, está em casa, graças a Deus. E vou dar um aplauso ao Senhor aí, pelo amor de Deus. Amém.
E Isaac, ele está em casa, está bem, está com saúde. Depois, assim que passar esse processo, os doutores pediram para esperar um pouco, porque a imunidade dele está muito baixinha e tal, e aí pediu para esperar, mas vocês sabem o quanto eu amo casa cheia, e a gente não vê a hora. Inclusive nós queríamos apresentá-lo hoje aqui nas 12 horas de adoração, mas ainda não é o momento. E naquele dia, Deus ele me fez estudar sobre algumas características do amor de Deus. Eu anotei 7 delas aqui. A primeira é que Deus salva. A segunda é que Deus dá proteção. A terceira é que Deus consola. A quarta, Deus é bondoso. A quinta, Deus ele perdoa. A sexta, Deus deu a sua palavra. E 7, Jesus é a maior prova de Deus. Jesus é a maior prova do amor de Deus por você. Jesus, ele nos ama muito e ele nos dá muita prova disso. Quando vem dificuldade, eu acho importante nós lembrarmos do amor de Deus. E o amor dele é que nos dá força e esperança. Deus, ele salva. Em Efésios 2, do 4 ao 5 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, que ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Essa é a maior prova de Deus, de amor. Ele deu o que tinha mais precioso, seu Filho Jesus, para salvar você. Deus não exige que você se torne uma pessoa melhor antes de receber a salvação. Ele dá a salvação de graça. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: é de graça, meu irmão. Deus, ele dá a proteção. Em Salmos 36:7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Nos problemas e nos perigos, Deus está cuidando de você. Quando você precisa de ajuda, Deus em seu amor está pronto para lhe socorrer e ser seu refúgio. Deus, ele consola. Em Salmos 94, do 18 ao 19 diz: quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Deus lhe ama e não abandona na hora da dificuldade. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: não é só na hora boa não, meu irmão. Ele dá o consolo que você precisa e que mais ninguém pode dar. Deus está sempre lá para você. Deus, ele é bondoso. Salmos 33, versículo 5 diz: ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade de Deus. Deus é justiça, retidão, mas também é bondade e misericórdia. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? Como alcançaríamos a salvação se não através da bondade de Deus? Ele nos ama, já nos perdoou e quer que vivamos a bondade com amor e gratidão. E quinto, Deus perdoa. 1 João, versículo 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, ele já te perdoou. Amém? Deus, ele já te perdoou. Ele te amou antes de tudo. Não fique com sentimento de culpa. Peça perdão a Deus e procure recomeçar. Ele está disposto a te dar uma nova chance hoje. Deus ama você. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Deus ama você. E em sexto, Deus, ele deu a sua palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para o começo e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Deus, ele não te deixou sem orientação.
Ele nos deu a sua palavra. Através da Bíblia temos o conhecimento do amor de Deus. Com as Escrituras temos o mapa para alcançarmos o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. E 7, Jesus é a maior prova de Deus por você, de amor por você. João 3,16, pode ficar de pé, por favor. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é provado em Jesus. Deus entregou o seu próprio Filho para te salvar. Não há prova maior do que essa. Não existe prova maior do que essa. Jesus, ele cumpriu a missão dada pelo Pai para te dar a vida eterna. Ele foi até o fim por amar você. Jesus, ele não é o coordenador do Pai. Jesus, ele é o Salvador que o Pai maravilhoso nos enviou para nos redimir e para nos salvar. Feche seus olhos no seu lugar aí. Eu queria convidar você aqui na frente, você que essa palavra tocou no seu coração, sabe? Você que precisa, talvez, de uma resposta. Você que precisa de um Deus que salva. Você que precisa de um Deus que dá proteção. Você que precisa de um Deus que consola. Você que precisa de um Deus bondoso. Você que precisa de um Deus que perdoa. Você que precisa de um Deus que deu a sua palavra. Você que precisa de um Deus que deu Jesus, a maior prova de amor. Queria convidar você aqui na frente. Feche seus olhos aí no seu lugar nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, Pai. Peço a Deus nessa tarde que o Senhor visite, ó Deus, cada coração. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a salvação. Que o Senhor possa trazer a proteção. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, o consolo. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a bondade no coração de cada um. Que o Senhor possa perdoar, ó Pai, a vida de cada um. Que o Senhor possa, ó Deus, dar a eles, ó Pai, tudo que eles necessitam, que eles possam entender, ó Deus, que em Ti é que eles irão conseguir. Não é através de nós, não é na força do nosso braço, mas através de Ti. A confiança, ó Pai, é algo que nós precisamos ter. Muitas das vezes o Senhor nos leva a provações e simplesmente a gente só se preocupa em murmurar, a gente não quer nem saber o que o Senhor quer falar conosco. Pai, que o Senhor possa, Deus, consolar os corações. Que o Senhor possa abraçar, ó Deus, aquele que precisa de um abraço. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. Nós queremos, ó Deus, o Teu amor. Nós estamos aqui, ó Pai. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.